Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nesta manhã, nesta primeira lição, iniciando esse trimestre que vai falar sobre a mordomia cristã, tempos e bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E louvamos a Deus por esta manhã, esta primeira lição, a qual já falamos, já foi falado aos nossos corações, e é uma lição que é um trimestre, na verdade, que vamos ter muitas oportunidades de aprendizado para nosso enriquecimento, crescimento espiritual na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E a mordomia, ele vai perguntar o que é essa mordomia. A mordomia cristã são o serviço do mordomo, as obras que o mordomo ele realiza, e tudo ele tem que ser feito, porque nele foi confiado. Se o Senhor o confia e entrega nas suas mãos, para que assim ele possa conduzir tudo segundo as instruções que ele recebeu. E a nossa vida espiritual também não é diferente, a qual o nosso Senhor, ele estabeleceu, ele chamou a cada um de nós para que nós possamos servir e servir com alegria. E no texto áureo, ele está lá em Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43, diz: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. No versículo 42 ele pergunta qual é, pois, o mordomo fiel e prudente. São características que tem que haver na vida do mordomo, a fidelidade e a prudência, para que ele possa fazer tudo segundo aquilo que ele recebeu, as suas instruções. E a palavra do Senhor é que nos instrui, a palavra do Senhor é que nos dá esse esclarecimento acerca da vontade do Senhor. Por isso que tem que haver esta fidelidade e esta prudência, porque o fiel, ele não muda, ele é íntegro, ele não falha, ele é leal. Louvado seja o nome do Senhor. O prudente, ele age com prudência, ele é moderado, ele é cauteloso, é as características do prudente. Por isso que no versículo 42 ele pergunta: qual, pois, é o mordomo fiel e prudente, para que possa sim exercer as atividades que recebeu do seu Senhor. Na verdade prática, ele já destaca acerca da vigilância e do zeloso. O mordomo, ele tem que ser vigilante e zeloso, porque o vigilante, ele está atento, ele está observando, ele está fazendo tudo, segundo as instruções, independente se o Senhor estar presente ou ausente, ele está vigiando, ele está atento, está observando. E o zelo fala do cuidado, daquilo que ele tem, faz lembrar até aquela passagem de Jesus Cristo, quando estava no templo e os cambistas ali no templo vendendo, ele derruba a mesa dos cambistas e limpa a casa, porque ali era casa de oração, e ele fala: o zelo na minha casa me devorará. Ele estava ali agindo daquela maneira por causa do zelo, do amor pela casa do Senhor. E o mordomo que está servindo, está ali servindo ao Senhor, ao seu Senhor, e aqui trazendo para a nossa vida espiritual, nós que estamos na casa do Senhor, somos mordomos da casa do Senhor, nós temos que ter o zelo, temos que ser vigilante, temos que ser fiel, temos que ser prudente, para que possamos assim exercitar, fazer a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos, a fim de que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado.
E outro ponto, um ponto importante também que eu quero destacar, dentre toda esta lição, a qual falou muito aos nossos corações, né, nesse domingo, na nossa leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo 42 ao 48, né, mas eu quero destacar o versículo 43 ao 45, que diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor, versículo 46, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui, nesse texto, ela fala muito aos nossos corações, porque o Senhor, ele entrega nas mãos do mordomo, louvado seja o nome do Senhor, e confia, né, para que ele possa, assim, estar granjeando, trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor tem no seu coração. Mas ele se ausenta, aqui nesta passagem, o seu Senhor se ausenta, e o mordomo, ele no seu coração, porque aqui fala: mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, louvado seja o nome do Senhor. É que esse tardar, ele está colocando, que ele está demorando, ele não vai chegar agora, então eu posso fazer de qualquer maneira. Mas aquele servo, só ele dizer em seu coração, ele já está, né, agindo com imprudência, ele já está agindo de forma, né, errada. Sabe por quê? Porque o seu coração já está com segundas intenções, já está mal intencionado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos um Deus que não precisa de nós chegarmos e confessar com as nossas próprias bocas: não, Jesus está tardando, Jesus está demorando, não preciso de fazer desta maneira, né? Não preciso ser tão prudente assim, não preciso ser tão ferro. Não precisa de nós chegarmos e confessar com as nossas próprias bocas, com nossos próprios lábios, porque aqui o texto é bem claro: se já houver esse sentimento em nossos corações, nós já estamos sendo já imprudentes, nós já estamos sendo servos inúteis, porque há no nosso coração algo que não condiz com a palavra do Senhor. E quando vir o nosso Senhor, ele vai achar imprudentes, infiéis, e a nossa parte será com aqueles que estão indo na perdição. Por isso que nós temos que ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Esta obra que o Senhor coloca em nossas mãos, nós temos que ser prudentes, temos que ser zelosos, temos que estar na torre de vigia, fazendo tudo segundo as instruções do Senhor, a palavra do Senhor, porque fazendo assim, nós seremos aprovados pelo Senhor, e nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. A mordomia fala do serviço do mordomo, louvado seja o nome do Senhor, e que esta mordomia possa sim, no serviço, a obra das nossas mãos, possa estar assim, condizente com a palavra do Senhor, para que naquele grande dia nós possamos ser aprovados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, assim, quero passar esta oportunidade para o professor e diácono da casa do Senhor, Marcos Paulo, que estará assim também fazendo a sua conclusão desta lição tão maravilhosa. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou grato a Deus por mais essa oportunidade, onde nós temos esse privilégio de estudar acerca desta lição, que é atual, que fala muito aos nossos corações, falando da mordomia cristã. E ali na nossa classe nós começamos primeiro esclarecendo que, no sentido popular, a mordomia ela tem um sentido de regalia, de uma situação confortável, mas essa não é o significado real da palavra, pois a palavra mordomo e consequentemente mordomia está relacionado àquele servo que era responsável por administrar os bens do seu senhor. E conforme está no tópico 1, esse é o real significado desta palavra, da palavra mordomo, da função que tinha um mordomo
e, consequentemente, a mordomia. Neste primeiro tópico, nós nos lembramos do servo de Abraão, o Damasceno Eliezer, que, conforme está no livro do Gênesis, capítulo 24, versículo 2, era um homem de confiança de Abraão, era um mordomo da casa de Abraão, conforme está em Gênesis 15, versículo 2, e teve uma responsabilidade muito grande. Abraão deu a ele uma responsabilidade muito grande, que era de escolher uma filha, ou melhor, uma esposa para o seu filho Isaque. Isso nos deixa claro que um mordomo, ele tem que ser digno de confiança. Aquele que administra os bens do seu senhor, ele tem que ser digno de confiança. O senhor da casa tem que ter ali uma extrema confiança nele, ao ponto de deixar tudo sobre a sua responsabilidade. Observe você uma atitude tão importante, que era de extrema importância para a época, pois a esposa era escolhida, e Abraão transferiu essa responsabilidade para Eliezer. E Eliezer não foi lá e escolheu qualquer mulher, ou uma mulher que, segundo dentro dos seus próprios critérios. Não, ele orou ao Senhor, pediu orientação ao Senhor, foi bem específico na confirmação, no ato que confirmaria que aquela mulher era a escolhida de Deus para o filho de Abraão, Isaque. E é por isso que nós vemos o porquê que Abraão confiava em Eliezer. Porque Eliezer era um homem sério, era um homem que realmente era digno de confiança, assim como nós, como mordomos de Deus, dentro da mordomia cristã, devemos também ser dignos de confiança. Grandes responsabilidades o Senhor tem colocado em nossas mãos, e nós, como mordomos, temos que desempenhá-las com dedicação, com cuidado, com zelo, como já foi dito aqui pelo nosso querido diácono Paulo Sérgio, para que naquele grande dia, ao prestarmos as contas diante do nosso Deus, nós venhamos ser aprovados por Ele e receber o nosso galardão. Dentro do segundo tópico, onde fala da mordomia espiritual do cristão, o comentarista desse trimestre aborda duas questões: o amor e a fé. O amor no seu sentido horizontal, que é em relação ao próximo, e o amor no seu sentido vertical, em relação a Deus. O que eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos é para o fato de que todos aqueles preceitos da lei, que são 613 preceitos da lei, e especificamente os 10 mandamentos que o próprio Deus deu para o povo de Israel, todos eles são baseados nesses 2 mandamentos, e os 2 estão baseados no amor. Jesus Cristo resume os 10 mandamentos, os 4 primeiros deles em relação a Deus, dizendo que deveríamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento, e os outros demais 6 mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus deu, que é em relação ao próximo, Jesus Cristo resumiu em amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, tanto o mandamento em relação a Deus, tanto o mandamento em relação ao próximo estão baseados no amor. Amor esse que hoje, nos nossos dias, está sendo muito deturpado. Amor hoje é símbolo de uma amizade que apenas serve para acobertar os erros dos outros, apenas serve para você falar o que a pessoa quer ouvir, e não há aquele confronto, aquele desejo de corrigir. Por isso o amor hoje vem sendo deturpado. Mas o amor bíblico é aquele que, quando for preciso confrontar, confronta, quando for preciso chamar a atenção, chama, porque é assim a forma correta de se desempenhar numa determinada situação onde alguém errou. Esse é o amor bíblico. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias os seus discípulos seriam conhecidos nisso, no amar uns aos outros. Nós cristãos temos esta responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o nosso próximo como a si mesmo. E para encerrar, no último tópico, ainda dentro do segundo tópico, ele fala acerca da fé cristã, e nós observamos que a fé cristã ela tem 3 perspectivas. Tem a fé natural, que todo ser humano nasce, fé essa que às vezes ele aplica de forma errada a uma imagem, a um animal, ou seja, a uma parte para a idolatria, é a fé natural. Comentávamos ali com os jovens que até para você ser ateu, você tem que ter fé,
porque você acredita que não existe Deus nenhum, então a sua fé é que não existe Deus nenhum, essa é a fé natural. Tem a fé salvífica, a fé salvadora, que você tem quando você aceita Jesus e reconhece a Ele como seu único e suficiente Salvador, e tem também a fé ativa, que é a fé onde você crê que Deus pode operar milagres, que Deus pode talvez abrir uma porta de emprego, uma porta na faculdade, um concurso público, enfim, essa é a fé ativa. E toda essa fé, todas essas três características devem estar presentes na nossa vida: a fé salvadora e a fé ativa, quando nós cremos que o nosso Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. E para encerrar, no subtópico 3, o comentarista fala acerca da mordomia cristã em relação aos bens materiais, em relação às finanças, em relação às riquezas e em relação aos dízimos e às ofertas, a contribuição para a casa do Senhor. Outro ponto também que exige muita sabedoria de nós cristãos é com relação às finanças. O próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na primeira epístola ao Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os males, e por isso devemos também ter muita cautela, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós deveríamos trabalhar para poder andar honestamente, para poder ter o nosso sustento, sem desejar uma riqueza de forma ilícita, conforme o próprio comentarista diz aqui no subtópico 2, através de bingos, através de rifas, de loterias. Isso não convém ao cristão, mas nos convém trabalhar, nos convém ganhar o nosso pão de cada dia através do nosso suor, sendo abençoado por Deus e vivendo honestamente neste mundo, tendo para nós, tendo para ofertar à igreja e tendo também para possivelmente ajudar o nosso próximo. Assim eu encerro o meu comentário acerca desta lição. Ainda teremos muito ainda ao longo desse trimestre do que falar acerca da mordomia cristã. Ao longo do trimestre nós vamos entrar em assuntos mais específicos, mais detalhados. Essa primeira lição é apenas uma visão panorâmica, uma visão mais ampla do que nós vamos estudar, mas ao longo dos domingos nós vamos nos aprofundar nesta lição que realmente tem e traz ensinamentos profundos para nós, a Igreja do Senhor. Assim, nós encerramos este vídeo, desejando que você fique na paz do Senhor e lembrando de não se esquecer de nos ajudar compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações para não perder nada, para que assim juntos nós propaguemos a palavra do Senhor através desta ferramenta, através deste vídeo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor para todos.